Olá, criançada do Chácara Kids! Tudo bem? Garotinho, garotinha, agora sentado no sofá, na poltrona, na almofada, onde é que você esteja. Agora fica direitinho que a gente vai começar uma nova história. Agora nesse segundo domingo de abril, a gente tá já falando desde a semana passada a respeito de humildade. E aí, eu queria convidar você a lembrar o que mesmo que é esse negócio de humildade. Vocês lembram disso? Então, humildade a gente está estudando que é o quê? Colocar os outros em primeiro lugar. É quando você abre mão de alguma coisa que você acha que você merece, que é para ser para você. Mas você fala, pode ser para ele, pode ser para ela. Isso é humildade. E hoje na nossa história, a gente vai falar de uma coisa que é fantástica, que é o que está acontecendo. Hoje a gente tem que falar o quê? Feliz Natal! Não é Feliz Natal, acho que eu tô louco. Hoje é que dia mesmo? A gente está comemorando a Páscoa. E aí a gente vai falar um pouco da história desse negócio de Páscoa. Tem gente que fala, que delícia, a Páscoa tá chegando, vai ter um monte de chocolate, vai ter ovo de coelho. Ovo de coelho, já viu falar isso? Ovo de coelho. Tem gente que acha que é ovo de coelho, mas é gostoso, é de chocolate. Vai aquele monte de gente na sua casa, faz aquele almoção, não é isso? É uma delícia. Mas a Páscoa, ela tem uma história fantástica. E é por isso que hoje, nós cristãos, nós seguidores de Jesus, por isso que a gente fica tão feliz na Páscoa. E a gente vai estudar essa história hoje e lembrar de alguns detalhes muito importantes sobre a Páscoa. Por que a gente celebra, comemora a Páscoa? Não é por causa da comida, não é por causa do chocolate, apesar que é uma delícia. Mas é que tem uma coisa muito boa, maravilhosa sobre a Páscoa. Bom, vocês se lembram que Jesus, sim, Jesus, o Filho de Deus, quando ele estava aqui na Terra, Jesus foi um cara que ele fez uma bagunça. Aí você deve estar pensando, tio Enéas, Jesus não fez bagunça? Ele fez uma bagunça sim. Sabe por quê? Porque tinha os religiosos, que eles tinham um modo de vida que não era correto. E aí Jesus veio e ele começou a mostrar e ensinar que aquilo era errado, que a vida correta não era daquela forma, que Deus queria outras coisas de nós, dos seus filhos. É como se Jesus, virasse de cabeça para baixo tudo que existia na vida dos religiosos. Então, os religiosos não gostavam dele e eles ficavam tentando encontrar uma forma de pegar Jesus, de prender Jesus, de fazer alguma coisa séria para que Jesus parasse de pregar aquelas coisas que eram contra os religiosos, os governantes, os poderosos. Muito bem, um dia Jesus estava lá num lugar orando. Ele se afastou dos seus amigos, né? A gente chama de discípulos. Ele foi para um lugar separado e ele ficou lá orando. E tinha um desses amigos de Jesus, né? Um dos discípulos chamado Judas, que ele falou assim, eu vou ganhar um dinheirinho, eu vou contar para aqueles caras que estão perseguindo Jesus onde é que ele está. E aí Judas traiu Jesus e ele contou para umas pessoas lá que queriam pegar Jesus. Onde que Jesus estava? Jesus estava lá separadinho orando. E aí, gente, chegou aquele monte de soldados e uma multidão de pessoas chegaram lá onde Jesus estava. E aí, eles pegaram Jesus e foram levar Jesus lá para conversar com uma pessoa muito importante lá dos religiosos, o sumo sacerdote, sabe? E aí, esse sumo sacerdote, ele queria de toda forma encontrar alguma coisa
que ele pudesse falar pro governador uma coisa assim, tipo assim, olha, Jesus é um criminoso, olha, Jesus está fazendo coisas erradas, olha, Jesus está influenciando mal o povo, põe esse cara na cadeia. Era isso que o sumo sacerdote queria. Aí, ele começou a fazer perguntas para Jesus a respeito daquilo que Jesus ensinava. Sabe o que Jesus falou para ele? Muito calmamente, falou assim, olha, os meus ensinamentos, tudo aquilo que eu tenho pregado, eu ensino nos templos e nas sinagogas. Eu falo abertamente, diretamente ao povo. Não tem nada de segredo no que eu falo. Todas as pessoas, muitos dos que estão aqui presentes, eles já foram na sinagoga, no templo e já me ouviram ensinar. Pergunte a eles se o que eu ensino é algo errado, é contra a lei. E sabe, o sumo sacerdote, ele tentou de todas as formas encontrar alguma coisa errada em Jesus, mas ele não conseguia. Sabe o que ele fez? Ele mandou os soldados levarem Jesus para o governador. Aí tinha esse cara lá, né? O nome dele era Pilatos. Engraçado esse nome, né? Parece o nome daquela ginástica, né? Pilates. Mas não é. É Pilatos. O Pilatos, ele era o cara mais poderoso lá daquela região. Ele era o governador. E aí levaram Jesus diante dele e Pilatos começou a interrogá-lo, a fazer perguntas para ele. E a multidão estava lá fora, enfurecida, gritando. Vocês acreditam? Olha que coisa incrível. Jesus, ele andou anos, né, no seu ministério, ensinando, curando, fazendo milagres. Aquele monte de gente seguia Jesus, um monte de gente amava Jesus. Aí, de repente, tinha lá um monte de gente pedindo para Jesus ser preso, pedindo para ele ser chicoteado, coisas desse tipo. E aí, o governador, que era Pilatos, ele fez um monte de perguntas para Jesus, mas ele não conseguia encontrar alguma coisa para tirar essa conclusão. Não, esse homem é um criminoso. Não, esse homem tem que ir para a cadeia. Esse homem tem que morrer. Não, ele não conseguiu encontrar nada. E aí, sabe o que ele fez? Ele foi com Jesus lá com os soldados na frente da multidão e falou assim, olha, eu não tenho motivo para prender esse homem. E a multidão começou a pedir para ele, que era para prender ele. E na verdade eles começaram a gritar, crucifica esse homem, crucifica-o. E sabe que naquela época tinha uma tradição de que quando chegava a Páscoa deles lá, o governador soltava algum dos prisioneiros, que era a pedido do povo. O povo pedia, pode soltar o fulano. E aí ele falou, vocês querem que eu liberte esse homem? E eles começaram a gritar, crucifica, crucifica. E aí ele atendeu, na verdade, ele fez o que a multidão estava pedindo. E aí, sabe, eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E eles fizeram ele carregar a cruz de madeira, grandona, pesada, por todo um caminho, desde onde ele estava, dentro da cidade, até o alto de um monte, que é onde ele seria crucificado. E ele foi muito humilhado, e ele sofreu muito. E sabe, gente, a gente está falando de Jesus. Jesus era muito poderoso. Ele fez coisas incríveis. Ele transformou água em vinho. Até um homem que estava morto, o Lázaro, ele fez esse homem reviver. Ele podia qualquer coisa. Mas naquele dia, com humildade, porque ele sabia que aquilo era o plano de Deus para nós, para nos salvar,
ele com humildade aceitou tudo aquilo, o sofrimento, a humilhação, até ele ser colocado na cruz. E lá na cruz ele morreu. E sabe o que aconteceu? Não fica triste não, porque Jesus morreu, sofreu, mas o melhor ainda não tinha acontecido. Alguns homens pegaram o corpo de Jesus e levaram para ser sepultado. E lá naquela época tinha um costume, é muito diferente do que a gente vê hoje aqui nas nossas cidades, né? Eles colocavam as pessoas mortas dentro de um tipo de uma caverna. Não é como é hoje, não tem um cemitério assim, não, era um tipo de uma caverna. Então os homens levaram o corpo de Jesus, eles enrolaram o corpo de Jesus com faixas, com panos, como era a tradição, e colocaram dentro de uma caverna. E aí, aquele buracão assim da entrada da caverna, eles colocaram uma pedra muito grande e pesada que era para fechar a entrada do túmulo de Jesus. E aí, imagina só você, começa a pensar, todos aqueles amigos de Jesus, aquelas pessoas que andavam com ele todos os dias, que viram ele fazer coisas maravilhosas e que assistiram Jesus ser crucificado como se ele fosse um criminoso, uma pessoa que fez um monte de coisa errada. Eles estavam muito tristes, eles não sabiam o que fazer. Aí, isso aconteceu na sexta-feira, quando Jesus foi morto. Aí no domingo, olha só, no domingo, umas mulheres lá da história, se você olhar lá na Bíblia você vai ver, elas resolveram ir lá no túmulo de Jesus. Aí você não sabe o que aconteceu, quer dizer, você sabe, né? Quando elas chegaram lá, tinha alguma coisa errada naquela cena. Sabe por quê? Porque aquela caverna enorme onde Jesus estava, que tinha uma pedra muito grande e pesada na entrada, a pedra não estava na entrada. Alguém tirou aquela pedra da entrada da caverna. Aí elas ficaram pensando, ué, o que será que aconteceu? E aí, qual foi a surpresa? Jesus não estava lá dentro. Aí você imagina, elas devem ter ficado pensando, nossa, será que roubaram o corpo dele? Nossa, será que a gente veio no túmulo errado? Nossa, o que será que aconteceu? E sabe, 2 dos discípulos amigos de Jesus também vieram correndo atrás delas e eles chegaram lá e eles entraram desesperadamente, começaram a revistar e não tinha nada lá dentro. Eles falaram, nossa, o corpo de Jesus não está aqui. E eles voltaram correndo lá para contar para os outros. Enquanto isso, as mulheres que ficaram para trás, elas olharam assim do lado e tinha um homem lá. Elas acharam que o homem era um homem, um jardineiro, alguém que trabalhava por ali. E elas estavam muito tristes e chorando, porque elas não sabiam o que tinha acontecido. E aí ele perguntou assim para elas, por que vocês estão chorando? E aí, uma delas, Maria Madalena, disse assim, nós não sabemos onde está o corpo do nosso Senhor. Você pode nos dizer onde está o corpo do nosso Senhor? Para onde levaram? O que aconteceu com ele? O que elas não sabiam, e elas perceberam depois, é que elas estavam falando com Jesus. Muito bem. Passado isso, Jesus não estava mais ali com elas, e elas voltaram correndo para contar para os outros o que tinha acontecido. E sabe, nas Escrituras, já estava registrado, coisas escritas há muitos anos atrás, que Deus mandou os profetas falarem para o povo, que um dia o Filho de Deus, o Messias, o Redentor, ele ia nascer, viver entre nós, morrer e ele também ia ressuscitar. Mas eles não se lembravam disso.
E eles estavam muito tristes porque eles não se lembravam da história, que essa era uma parte que tinha que acontecer, era um plano de Deus. E sabe, é por isso que hoje a gente celebra a Páscoa. A gente tem muita alegria na Páscoa. Porque nós que somos seguidores de Jesus, nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele viveu, Ele morreu, Ele não tinha pecado, Ele morreu no lugar daqueles que são os pecadores, cada um de nós. Só que Ele é o Deus poderoso, é Filho de Deus, então Ele venceu a morte, Ele não ficou lá no túmulo. Ele saiu do túmulo, Ele viveu depois da morte. Ele foi mais poderoso que a morte. E com isso, Ele é o Messias, o nosso Salvador. E o que a gente tem que fazer então? Por que a gente fica tão feliz na Páscoa, como eu falei? Às vezes a gente pode até pensar, nossa, essa história da morte de Jesus é muito triste. O que fizeram com Ele não foi justo. É verdade, não foi justo. Ele era justo, Ele não tinha pecado. Mas Ele era humilde e Ele cumpriu o plano de Deus. O plano de Deus para que cada um de nós, eu e você, para que a gente fosse salvo e para que a gente pudesse se tornar filhos de Deus. Eu sou filho de Deus e você também é e pode ser. Se você não sabe como você pode ser filho de Deus, é muito fácil. Sabe essa história sobre Jesus? De que Ele é o Filho de Deus, de que Ele morreu no nosso lugar e Ele ressuscitou, Ele venceu a morte? Basta você crer que Jesus é esse homem, o Filho de Deus, e que Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e que Ele morreu no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. E quando você acredita nisso, e convida Ele para morar no seu coração, você fala, Jesus, eu quero que o Senhor venha aqui, ficar dentro de mim, comigo. Eu quero ter essa alegria. Eu quero aprender a ter a humildade que o Senhor tem. Ele vem e Ele toma conta da nossa vida. E aí a gente aprende mais a ser parecido com Jesus. Então a gente não pode esquecer. O nosso tema desse mês é a humildade. E a gente não pode nunca esquecer de que o maior exemplo de humildade que a gente pode ter é o de Jesus. Que Ele era todo poderoso, Ele era Deus. Ele podia ter escolhido falar, não, eu não quero passar por isso, eu não quero sofrer, eu não quero morrer na cruz. Eu não quero, olha, eu não quero, esse povo aí são pecadores, eu não sou. Não, Jesus Ele foi humilde e Ele cumpriu o plano de Deus. E esse é um grande exemplo para nós. Então, a gente tem que sempre lembrar que Jesus é o Filho de Deus, morreu em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte e Ele é o nosso Salvador. E Ele é o grande exemplo de humildade que cada um de nós pode ter. Vamos fazer uma oração agora? Se ajeita aí onde você está sentado, no sofá. Fecha o olhinho e ora comigo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o seu amor para conosco é imenso. O Senhor nos amou demais. O Senhor mandou seu Filho para viver aqui entre nós, morrer, ressuscitar e ser o nosso Salvador. Por isso nós te agradecemos e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos do exemplo de humildade de Jesus. Que a gente possa, todos os dias, pensar que Jesus foi humilde e por isso nós temos que ser humildes também. Que nós devemos colocar o outro em primeiro lugar. Que nós devemos amar as outras pessoas. Que nós devemos não ser pessoas arrogantes, metidas, que querem tudo para nós mesmos, mas que nós possamos
sempre pensar no bem das outras pessoas. Nos ajude a ser assim, mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém. Gostou da nossa história hoje? Sim! Então, não esqueça dessa lição super importante sobre humildade. Que Deus abençoe a sua vida.